Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de Solo Leveling aqui no canal. Dessa vez estaremos resumindo o episódio 12. Se você já gosta de resumo de anime, já deixa o like e bora pro vídeo. O episódio começa com o Sung tomando um couro dos inimigos. Ele comenta que não sabe onde a pedra de teleporte foi parar, então a única forma de sobreviver ali é matando todos os monstros. Mas ele já está no limite. Com o prolongar da luta, as suas mãos começam até a sangrar de tanto soco que ele deu nas armaduras. Devido ao cansaço, o Sung começa a alucinar. Ele ouve a voz do Kim comentando dele ser o caçador mais fraco da humanidade. Ele vê o Song e a Jun-hee falando para ele não se esforçar tanto. Até a sua própria consciência começa a falar dele, dizendo que ele sabia que era perigoso, então por que insistiu? Ele deveria desistir. Ele já é um caçador mais forte do que um ranking E, já não é o suficiente? Depois da abertura, nós cortamos para o presidente da Associação de Caçadores comentando sobre a nova raid, a Ilha Jeju. Ele fala que não participou da última raid porque na época ele já estava aposentado. Mas mesmo após o término dela, muitos caçadores ainda carregam cicatrizes mentais daquele momento, reforçando que eles devem superar essas cicatrizes, porque senão a única coisa que aguarda eles é a própria destruição. Voltando para o Sung, o seu delírio continua, com a sua versão antiga falando que ele mudou muito, mas aquilo foi só por fora, porque por dentro ele continua um fraco que mais uma vez está à beira da morte. Enquanto isso ele vai apanhando das armaduras. A sua versão antiga fala que ele sempre vai ser o caçador de ranking E, Sung Jin-woo, um sonhador que nunca aprendeu seu verdadeiro lugar no mundo. Uma armadura gigante agarra o Sung e joga a cabeça dele no chão, enquanto a sua versão antiga fala que ele vai morrer por achar que estava pronto. O Sung comenta que a sua situação lembra aquela situação da dungeon dupla. Nisso, a mensagem de missão diária aparece à sua frente, e ela está prestes a acabar. Ou seja, ele vai receber a punição. Antes de sumir, a sua versão antiga fala que sorte também é uma habilidade, e parece que o sistema não quer que ele morra ainda. Com isso, a missão diária falha, e o Sung é teleportado para aquele mesmo deserto que ele foi parar no terceiro episódio. Chegando na zona de penalidade, o Sung abre a loja e compra algumas poções para recuperar a sua vida e fadiga. Porém, ele recebe um alerta dizendo que as poções de vida não funcionam se ele está gravemente ferido, ou seja, a única forma de se recuperar é esperar ou subir de nível. Logo depois, vários daqueles monstros que perseguiram o Sung da primeira vez que ele foi parar ali aparecem e começam a atacá-lo. Ele vai lidando um por um, com isso ele consegue se recuperar totalmente ao subir de nível. Bom, o Sung fala que ainda lhe resta 10 minutos antes da penalidade acabar, então ele vai usar esse tempo para se organizar. Ele dá uma olhada na loja e encontra uma adaga chamada Night Killer, que possui o bônus de infligir 25% de dano a mais a monstros de armadura. Ele compra, e depois disso ele pega a pedra rúnica que ele ganhou na luta contra o Igris, e utiliza, conseguindo a habilidade Toque do Dominador, onde o usuário pode manipular objetos fisicamente sem precisar tocá-los. O Sung lembra que o Igris usou essa habilidade para puxar a sua espada, e tenta a usar no corpo de um monstro morto. Mas o sistema avisa que objetos grandes precisam de um nível maior de proficiência. Com isso, o tempo da penalidade acaba, e ele volta ao salão do castelo. Rola uma ceninha rápida do helicóptero levando os membros dos Tigres Brancos para a Ilha Jeju, mas nós já voltamos para a dungeon. O Sung, agora com a sua nova adaga, está arregaçando as armaduras. Mas ele percebe que os cavaleiros são só invocações dos magos, então ele decide focar neles. Ele atira sua adaga e já acaba com um, sobrando 5. Ele pula e usa sua habilidade de furtividade. Quando os magos lançam a sua magia de detecção, o Sung puxa a adaga, que ele atirou, e já dá conta de mais um. Ele vai derrotando os cavaleiros até chegar em outro mago, que ele derrota usando a habilidade Toque do Dominador. Os últimos 3 magos se unem para invocar um golem usando as armaduras dos cavaleiros caídos. O Sung pula pelo corpo do monstro até chegar no lustre. Ele derruba o lustre para distrair o bicho, enquanto isso ele corre em direção aos 3 magos. Alguns cavaleiros tentam impedir, mas não adianta, o cara tá imparável. O golem tenta pegar ele, mas não consegue, e com isso o Sung finaliza os últimos magos. Porém, o golem não desaparece, e continua atacando o nosso menino. Mas felizmente o Sung consegue derrotá-lo. Com isso, o sistema notifica que ele conseguiu completar a quest de mudança de classe, e vai analisar qual a melhor classe para ele de acordo com o seu desempenho. Após a análise, o sistema fala que o caminho que o jogador trilhará estará repleto de cadáveres, e o fedor de sangue permanecerá. Além disso, o jogador almeja poder, e vai atrás sem depender dos outros. Sua sede de sangue invoca os espíritos que vagam pelo Vale da Morte. Os fantasmas convocados pelo Exército das Sombras seguirão as ordens do jogador,
e obedecerão somente a ele. A nova classe do jogador é Necromante. O Sung fica incrédulo, não faz o menor sentido. Ele nunca aumentou seus status de inteligência. Seu foco foi total em ataque a curta distância. Faria mais sentido ele receber a classe de assassino, não de necromante. O sistema pergunta se ele vai acertar a classe, e o Sung pensa um pouco, concluindo que os benefícios de ser um necromante são incertos, então não vale a pena. Ele recusa, mas o sistema diz que o necromante é uma classe secreta e pergunta se ele tem certeza que vai recusar. Percebendo que o sistema quer que ele aceite essa classe, até mesmo criou essa dungeon com base nas experiências vividas pelo mesmo, ele decide aceitar. O sistema fala que ele superou as expectativas, por isso irá receber pontos bônus. Por ter excedido o tempo esperado, por não ter usado a pedra de teleporte, por ter finalizado com a vida acima de 50% e por ter derrotado todos os inimigos, ele receberá mais pontos. Com isso, o seu total excede o limite e o sistema diz que a sua classe Necromante evoluiu para uma classe superior chamada Monarca das Sombras. Rola todo um show-off dele recebendo essa nova classe e tal. O Sung diz que está ouvindo vozes vindo das armaduras, como se fossem gritos de dor. O sistema pergunta qual palavra ele deseja utilizar para ativar a magia de invocação dos mortos. Ele pensa um pouco e decide utilizar a palavra Erga-se. Com isso, sombras no formato dos cavaleiros e dos magos aparecem. O sistema fala sobre as suas novas duas habilidades vinculadas à classe de Monarca das Sombras. São elas: a extração de sombras, que foi o que ele acabou de utilizar, e a armazenamento de sombras, que permite ele armazenar até 20 sombras e convocá-las quando quiser. A habilidade de extração de sombras tem um limite, caso o alvo já tenha morrido há muito tempo ou se ele for muito mais forte que o Prota. O Sung se vira para o cadáver do Igris e percebe que é possível convocá-lo para o seu exército. Então ele dispensa 11 sombras e vai tentar convocar o Cavaleiro Vermelho. Ele tenta uma vez e falha, possuindo somente mais 2 tentativas. Ele tenta de novo, dessa vez com mais convicção, mas mesmo assim falha. Nós cortamos para o presidente da Associação de Caçadores conversando com aquele caçador loirinho. Ele comenta sobre o segundo despertar, que um caçador pode alcançar, e com isso ter um aumento enorme de poder. Porém, a maioria tem que lidar com o poder que recebeu no primeiro despertar. Eles não ficam mais fortes ou mais fracos. O treinamento só serve para refinar o uso das habilidades. O que faz um caçador realmente ser forte são os seus aliados. De volta à dungeon, o Sung começa um discurso para o cadáver do Igris, dizendo que sabe que ele aguarda o retorno do seu rei, mesmo sem saber se algum dia ele realmente vai voltar. Ele diz que o Igris é um excelente cavaleiro e as suas habilidades são excepcionais. E pergunta se ele vai deixar tudo isso apodrecer ali. Se ele realmente quer servir alguém com a sua espada, então sirva a ele. O Sung faz a sua última tentativa, assim conseguindo convocar o Cavaleiro Vermelho. Agora, com um novo exército, o nosso menino está pronto para continuar subindo de nível, não estando mais sozinho dessa vez. Nós temos uma pequena cena pós-créditos com um helicóptero chegando na ilha de Jeju e os tigres brancos percebendo que os monstros formigas da ilha de alguma forma estão evoluindo. Com isso, o último episódio da primeira temporada de Solo Leveling chega ao fim, e o nosso resumo também. Bom, esse foi o resumo de hoje, o que vocês acharam? Esses últimos 2 episódios foram sensacionais. Com o foco todo na luta do Sung, nós vemos que mesmo após ter se tornado forte, nosso menino ainda possuía inseguranças, mas no final ele conseguiu superá-las. Muito por ajuda do sistema, né? Mas não tira o mérito do garoto. Bom, agora com esses novos poderes, o que eu espero para a próxima temporada, que já foi anunciada para 2025? Não sei. Eu quero ver o que vai rolar na Ilha Jeju e tal, mas acima de tudo eu quero ver o nosso menino Sung imitando. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa um like, se inscreve aí. Confere a playlist de resumo. Além do resumo da primeira temporada de Solo Leveling, nós temos o resumo de Remonster, Kaiju No. 8 e da 4ª temporada de Demon Slayer. Então é isso, até a próxima. Tchau!